Bom, pessoal, vamos aqui agora para a segunda parte aí da aula, dessa semana 2. Eu vou falar sobre coordenadas polares, é o capítulo 10.3. No livro que eu tenho aqui, que é a sexta edição do Sturt, deixa eu ver aqui, é o capítulo 10.3, e ele começa na página 607, no meu livro, tá bom? Bom, vamos lá. O que são coordenadas polares? Nós estamos acostumados com o sistema de coordenadas cartesianas, aonde eu tenho aqui o eixo x e o eixo y. Quando eu marco um ponto em coordenadas cartesianas, né, o par-ordenado, primeiro eu vou marcar o ponto 2 e 1 aqui, né, aonde primeiro eu coloco o x e o y, né? O par ordenado x, y, eu tenho aqui um ponto P aí das minhas coordenadas cartesianas. Só que o mundo, né, não é plano, né? A gente não vive em coordenadas cartesianas, nós vivemos em coordenadas polares, mais em polares do que cartesiana. Por quê? Porque a polar, por exemplo, este mesmo ponto, como que é representado em coordenadas polares? Ela pega esse eixo, que chama eixo, o eixo X passa a chamar eixo polar, ok? Está aqui, eixo polar, e ela te dá o quê? O raio e o ângulo. Então, eu vou partir do eixo polar, ok? Vou girar tantos graus, digamos assim que eu sou uma formiguinha ou uma pessoa que está aqui, ó, virado de frente para o eixo polar. Daí ele fala, vire 45 graus e dê 3 passos. Esse ângulo é o θ, esse número de passos é o R, que é o raio, tá bom? Então, aqui, quando eu marco um ponto em coordenadas polares, eu marco como par ordenado raio e ângulo. Então, eu rotacionei θ e andei nessa linha de θ, eu ando aí R de raio. Tá? E aqui tem um eixo só, que é o eixo polar, que é a mesma posição do eixo X, tá bom? E aqui não tem a parte negativa, ok? Aqui é a origem, né, aí do meu eixo polar. Ok, pessoal? Então, o que que acontece? Ó, vou marcar alguns pontos aqui. Por exemplo, vou apagar aqui, tá? Vou fazer no GeoGebra, que é mais fácil. Até mesmo para vocês aprenderem. Aqui, ó. O GeoGebra, ele, quando você abre ele, ele está em sistema cartesiano. Se você vier aqui, janela de visualização, malha, tá? O que que eu vou fazer aqui? Tipos de malha. Eu vou passar ele para malha polar. Olha só o que que ele faz, certo? E eu vou colocar aqui a distância. Opa. Deixar π sobre 6 mesmo. Deixar essa distância mesmo. Bom, então, aqui, para mim, se eu quero marcar o ponto, por exemplo, vou marcar aqui π sobre 3, π sobre 6, né, que é aí 30 graus, π sobre 6, e o ponto 3, tá? Então, o ponto 3, primeiro é o R, tá bom? Então, o ponto P, que é igual 3, que é o R, e π sobre 6. Coloquem ponto e vírgula para entender que é uma coordenada polar, tá? Não é vírgula. Aqui no GeoGebra é ponto e vírgula, tá? Na representação é vírgula. Agora, aqui no GeoGebra, para ele diferenciar que você não está em coordenadas cartesianas, você está em coordenadas polares, é ponto e vírgula. Então, eu ponho 3 e π sobre 3. Tá? 60 graus aqui, ó. Onde está aqui, ó.
o meu ponto, tá? Então, eu tenho aqui 3 e 60 graus. Então, o que que acontece? Ó, ele gira aqui em relação ao eixo X, ele gira 60 graus e caminha 3 unidades em direção desse eixo. Vou colar aqui, que fica mais fácil explicar. Demorou. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui o ponto P, aonde o R é 3 e o ângulo é π sobre 3, que é 60 graus. Ok? Então, eu caminho aqui é o meu θ. Ele girou aqui 60 graus, π sobre 3. E sobre essa linha dos 60 graus, ele andou 3 unidades, né? Se tiver em centímetros, 3 centímetros, e eu marco aí o meu ponto P, ok? Só que se a gente observar, não tem só esse ponto que representa não tem só essa representação, né? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui infinitas representações dentro de coordenadas cartesianas. Então, o P, né, 3 e π sobre 3, ele também pode ser representado pelo ponto. Se eu der uma volta aqui 2π, ó, der uma volta completa, eu também vou estar no mesmo ponto, ok? Então, mais 2π aqui, vai ficar 3 vezes 2, 6, 7π. O 3 e o 7π sobre 3 também representam o mesmo ponto, o mesmo lugar geométrico em coordenadas polares. Então, pessoal, a gente tem aí infinitos pontos que representam o mesmo ponto em coordenadas polares, diferente de coordenadas cartesianas, onde se eu colocar aqui o ponto 2 e 1, né, só tem uma maneira em coordenadas cartesianas de representar esse ponto, que é o par ordenado 2, 1. Tá? E em coordenadas polares, não. O 3, o π sobre 3 representa esse ponto. O 3, o 7π sobre 3 representa esse ponto. Então, todo esse ponto é representado por 3π sobre 3 mais 2kπ. Toda vez que eu rodar 2π com k pertencente, né? Vou por aqui naturais, tá? Só para a gente trabalhar assim. Ou inteiros, né? Pode ser inteiros também. Então, aí, toda vez que eu girar, né? Toda vez que eu girar em 2π em torno dentro desse ciclo polar, né? Toda vez que eu girar aqui, π sobre 3 mais 2π, eu vou estar no mesmo lugar, ok? Então, existem infinitas representações do mesmo ponto em coordenadas polares. Essa é a diferença entre coordenadas polares e coordenadas cartesianas, tá bom? Uma das diferenças. Outra questão é o seguinte: em alguns livros, como o Sturt, ele considera raio negativo. Ele representa pontos como menos R e θ. Daí vocês vão me falar assim, mas professora, não existe raio negativo. Esse negativo do raio não significa que o raio é negativo. Significa igual, se eu tenho lá o ponto menos 3π sobre 3. O que acontece? Esse ponto, menos 3 e π sobre 3, quem é esse ponto? Vou chamar ele de A. Eu marco aqui o meu π sobre 3. Tá? Em vez de caminhar na direção de π sobre 3, que é esse aqui, ó, eu caminho no sentido contrário 3 unidades. Então, eu vou parar aqui, tá bom? Então, Rθ, né? Quando eu caminho θ mais π, eu paro lá no menos Rθ, tá bom? Ó, o θ é o mesmo, só que eu fui parar o quê? No menos θ, tá bom? Então, toda vez que o raio for negativo, aqui não significa que o raio é negativo, significa que você vai andar no sentido contrário da sua reta do ângulo,
tá? Da direção aí que o ângulo tá te dando. Quantas unidades? 3 unidades, ok? Então, se eu parar para pensar aqui, ó, aqui eu tenho π sobre 3, né? Aqui eu tenho π sobre 3, ok? Aqui eu tenho... Deixa eu dividir aqui para não me perder. Aqui eu tenho... Aqui, né? Aqui eu tenho π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, perdão, π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3 e 4π sobre 3. Então, significa que este ponto aqui também pode ser representado, tá? Por menos 3, e que mais? Né? E 4π sobre 3. Tá? Porque se eu pegar aqui, 4π sobre 3 é isso aqui, ó. Mas eu vou andar 3 unidades no sentido contrário daquilo que o meu raio está falando. Por quê? Por causa desse sinal. Existem livros que não consideram isso por não considerar raio negativo, até mesmo por não trabalhar com raio negativo, mas o Sturge considera, ok? Então, a gente tem aí que trabalhar e entender. Tá? Então, existem infinitas formas de representar o mesmo valor. Quem são o mesmo ponto dentro de coordenadas polares? Quem são essas formas? P igual a R, né? E θ. Qual é a outra forma? P igual a R e aqui, ó, θ mais 2kπ. Θ mais 2kπ. E a outra forma, aqui no caso do Sturge, P é igual a menos R e θ mais π, né? Mais 2kπ, toda vez que eu girar aqui em torno, né? Mais 2kπ. Perdão aqui. 2kπ. Então, aqui, na verdade, posso pôr em evidência, né? Que eu tenho ímpar, né? Então, vai ficar igual a menos R. E aqui vai ficar o quê? Θ mais π, 1 mais 2k, né? 1 mais 2k, θ, que na verdade aí são os valores ímpares. Ok? Então, toda vez que eu girar para cá e falar negativo, eu caio no mesmo lugar. Ok? Então, essas são as maneiras de representar o mesmo ponto dentro de coordenadas polares. Tá? Então, dentro de coordenadas polares, eu tenho infinitas maneiras de representar quando K, porque o K pertence aos números inteiros. Ok? Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, o 3 e π sobre 3 pode ser representado por 3π sobre 3, 3, 7π sobre 3, né? Menos 3, 4π sobre 3. Eu coloquei só uma maneira, mas cada vez que... Só 3 maneiras. Cada vez que eu mudo o K aqui, é uma maneira nova de representar o mesmo ponto, tá? Então, em coordenadas polares, a gente tem, digamos assim, as nossas linhas aqui são ângulos, tá? Então, a gente tem aí várias circunferências. Ok? E o quanto eu vou caminhar, né, direção nessa linha, na direção deste ângulo, tá? Se o R for negativo, eu ando no sentido contrário da mesma linha aí do meu ângulo, ok? Existem programas que fazem isso, né? Que quando você vai desenhar programas gráficos, é um pontinho, você dá comandos para o pontinho, gire tanto à direita ou à esquerda e caminhe tantos passos. E assim, esse programa vai trabalhando e fazendo aí os seus gráficos, os seus desenhos, suas figuras, enfim. Outro mundo que a gente vê muito coordenadas polares é a cabine do avião, né? Se a gente olhar ali o painel que a gente tem que localiza. Se a gente olhar ali o caminho que localiza, né, que faz a localização
que faz a localização dos aviões, tal, que localiza os aviões, né, ali que vai mostrando os pontinhos, é em coordenadas polares, tá bom? Então, existem aí infinitas formas de coordenadas polares. Eu fiz um mestrado voltado para coordenadas polares, e inclusive queria provar que dava para ensinar coordenadas polares no ensino médio, né? Porque o mundo não é cartesiano, o mundo é mais polar, ok? Então, depois eu passo aqui para vocês o link para vocês verem os outros gráficos, porque eu vou falar de gráficos, mas eu vou falar só de alguns, e vocês podem estar vendo os outros gráficos em coordenadas polares, tá bom? Então, isso são coordenadas polares e elas são representadas dessa forma, por um raio e um ângulo. Bom, aqui tem alguns exemplos disso, né? Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas. Então, aqui eu tenho ponto 1 e 5π sobre 4. Então, ele girou 5π sobre 4 e caminhou 1 sobre essa direção, tá? Aqui eu tenho 2 e 3π. Então, o que ele fez aqui? Ele girou 3π e caminhou aí na direção desse 3π, que é a mesma coisa que 2 e π, né? Existem outras representações. Aqui eu tenho 2 e menos 2π sobre 3. Então, ele caminhou para cá, né, no sentido horário, aí, né, 2 menos 2π sobre 3 e caminhou 2 unidades sobre esse menos 2π sobre 3. E aqui eu tenho menos 3 e 3π sobre 4. Então, eu marco 3π sobre 4 a reta dele, e como aqui o raio, o que está com o raio é negativo, isso significa sentido, não valor, tá? Sentido. Então, eu ando aí no sentido contrário ao ângulo de 3π sobre 4, na mesma linha que ele, e marco o ponto, ok? Assim, nós encontramos e marcamos esses pontos polares dentro do sistema cartesiano, não, perdão, dentro do sistema polar, tá bom? Não é sistema cartesiano, não. E quando eu tenho um ponto polar e quando eu tenho um ponto cartesiano, como que eu transformo um no outro? Olhem só, tá? Aqui eu tenho um ponto que na representação cartesiana que a gente já está acostumado, aqui é x e aqui é y, daí eu marco o ponto x e y. Na representação polar, aqui é θ, aqui é r. Se eu observar, o que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. Então, a gente usa aí, quando a gente tiver o ponto x e y, como que eu transformo ele no ponto r, θ, né? Como que eu passo de cartesianas para polar, ok? Se a gente parar para pensar, o que a gente tem aqui é Pitágoras. Se você tem o R, o que a gente tem aqui, né? X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a R ao quadrado. Eu uso Pitágoras. Então, eu tenho X ao quadrado mais Y ao quadrado é igual a R ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Outra coisa que eu tenho aqui, se a gente observar, se a gente tem um triângulo retângulo e a gente tem esse ângulo θ, a gente pode usar seno e cosseno, né? Então, aqui, ó, o seno de θ, relações entre... O que eu estou fazendo aqui? Relações entre cartesianas e polares. O seno de θ aqui é igual a cateto oposto, né? Sobre hipotenusa. Então, y sobre r. Ok? Eu acabo tendo y é igual a r seno θ, lembra disso? Mesma coisa aqui, o cosseno de θ, o que eu vou ter aqui? O cateto adjacente sobre hipotenusa, que é r. Outra questão que eu tenho aqui também é a tangente, né? A tangente de θ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se você tiver o x e y, quando você quiser passar, vou fazer assim, ó. Quando você quiser transformar, vou escrever que é melhor, né? Quando você quiser transformar, né, de cartesianas para polares, qual relação você usa? Né? Olhem aqui. Qual é a relação que eu uso? Eu tenho x e y, ó. Para eu encontrar o θ, eu faço tangente de θ é igual a y sobre x. Então, o arco tangente de y sobre x me dá o meu θ, ok? E quando eu tiver meu x e meu y, para encontrar o r, eu uso Pitágoras. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado.
você tem o x e o y, você encontra o r. Aqui você tem o x e o y, você encontra o θ, tá? Agora, quando eu quero transformar de polares, opa, perdão. Para cartesiana, encontrar, o que eu faço? Aí você vai ter r θ, você vai ter r θ, você aqui encontra o y. O que eu sei? Que y é igual a r seno θ. Para encontrar o x, o que você faz? X é igual a r cosseno θ. Você tem o θ e o r, tá bom? Aqui são algumas relaçõezinhas que eu encontrei. E aqui é como transformar de polares para cartesiana e vice-versa, ok? Vamos fazer um exemplo. Ó. Converta o ponto 2 e π sobre 3 de coordenadas polares para cartesiana. Então, aqui o meu R é 2 e o meu θ é π sobre 3. Então, para converter para cartesiana, o que eu sei? Que y é igual a r seno θ e que x é igual a r cosseno θ. Então, quem é r? 2, né? Seno de θ. Opa! Seno de π sobre 3, seno de 60 graus, ok? Seno de 60 graus, 2, raiz de 3 sobre 2. Então, aqui é raiz de 3, ok? E aqui, 2 vezes o cosseno de π sobre 3. A gente sabe que o cosseno de π sobre 3 é meio. Então, vai ficar 2 vezes meio, que é 1. Então, quem é, né? P é 2 e π sobre 3. Em cartesianas, esse P é, quanto que deu x? 1 e o y raiz de 3. Ok? Assim, eu converto um ponto de polar para cartesiano. Mesma coisa agora, agora ao contrário, né? Represente, mesma coisa não, perdão, agora é o contrário. Represente o ponto de coordenadas cartesiana em termos de coordenadas polares. Então, aqui meu x é 1 e o y é igual a menos 1, certo? Então, vamos lá. Bom, x é 1 e o y é igual a menos 1. Então, aqui eu vou usar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado para encontrar o r. Tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, r é igual. Aqui eu tenho 1, né? Mais 1, aqui vai ficar a raiz de 2, ok? Então, r é igual a raiz mais ou menos raiz de 2. Certo? Mais ou menos raiz de 2, não. Eu quero encontrar um ponto de coordenadas polares. Tá? Então, a gente usa só um aí, raiz de 2, senão a gente tem que ficar pensando depois qual é o melhor ângulo. Tá bom? Bom, vamos lá. R é igual a raiz de 2. E que mais que eu sei? Que a tangente de θ é igual a cateto oposto y, né? Sobre x, que eu tinha colocado lá. Então, aqui fica o quê? Tangente... Encontrar o θ. Tangente de θ é igual a menos 1 sobre 1. Então, tangente de θ é igual a menos 1. Aonde isso ocorre? Né? Isso ocorre em... Deixa eu pensar. Π sobre 4, né? 45 graus, quando o tangente é 45 graus, eu tenho 1. 45 graus, né? Minha tangente é 1. Eu quero menos 1. Então, aqui embaixo, né? Deixa eu contar aqui quantos dão. Aqui é π. Aqui é π sobre 4. Né? Então, aqui, π sobre 4, perdão. É 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4. Eu preciso fazer, gente. Então, θ é igual a 7π sobre 4. Então, um dos pontos que representa isso é
raiz de 2 e 7π sobre 4. Ok? É um dos pontos. Ah, professora, posso encontrar outros, né? Eu posso falar que eu andei aqui menos, né? Menos π sobre 4 e raiz de 2. Também pode. Lembra que tem infinitas maneiras, tá? De representar o mesmo ponto. Ok? Então, passei aqui de coordenadas cartesianas para polares. Tá, agora eu vou falar sobre curvas polares, né? A gente viu aí os pontos. Quem são as curvas polares? O gráfico de uma equação polar, ele é dado por R dependente de θ. Ué, eu não tenho assim y que é igual a f de x. Agora, como eu vou ter ponto que tem r θ, então quando eu falar de uma equação polar, eu estou falando de uma equação R dependente de θ. Então eu escrevo ela dessa forma, R é igual a f de θ, tá? Ou mais algebricamente ainda, né? Quando eu tenho f, r, θ igual a zero, né? Como se eu isolasse aí, né? Se eu tenho assim, 3 mais x igual a y, né? Eu posso passar o y para cá, ficar 3 mais x menos y igual a zero. A gente também pode escrever dessa forma, ok? Pensando aí no plano cartesiano x e y. Consiste em todos os pontos P que tem pelo menos uma representação rθ nessa equação, cujas coordenadas satisfaçam a equação. Tá, uma dessas curvas, ó, que curva é representada pela equação R é igual a 2, onde o raio é 2. São todos os pontos aonde eu tomo aqui, o raio é igual a 2. Tá bom? Então, são todos os pontos que tem a minha, como se tivesse a minha circunferência aí no centro 0, 0, de raio 2. É uma circunferência aqui de raio 2, ok? Esta é a equação polar que representa R igual a 2. Se fosse R igual a 4, seria esta circunferência, todos os pontos que estão sobre a circunferência, R igual a 4. Tá bom? Então, a curva consiste em todos os pontos com R igual a 2 como representação da distância do ponto do polo até a curva, R igual a 2. Representa um círculo com centro em O e raio 2, ok? Como dito agora. Então, toda equação onde R é igual a A representa um círculo de centro zero e módulo A, ok? E raio de módulo A. Certo. Esboce a curva com equação polar. Agora, outra curva aqui. R é igual a 2 cosseno θ. O que aconteceu aqui? Montou, né? O livro montou aqui e fez com uma tabelinha. Foi de 0 até π, tá? Então, de 0 até π, quando o θ é 0, quem é o meu raio? Cosseno de 0 é 1, meu raio é 2. Então, é o ponto 0 e 2. Aonde eu tenho ângulo 0 e raio 2, é este ponto, tá? Nós estamos em coordenadas polares. Quando eu tenho π sobre 6, né? Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Vezes 2 fica só a raiz de 3. Então, o raio é raiz de 3. Então, o que eu faço para marcar esse ponto? Né? Eu giro aqui π sobre 6 e caminho raiz de 3 na direção desse ângulo, nesta reta aqui, e marco meu ponto. E assim, todos os pontos foram marcados até π, que a gente volta aqui, tá bom? O que acontece aqui? Aqui fica π e menos 2. Eu caminho, né, na direção de π menos 2, então eu volto para cá, ó, para este ponto. Tá bom? Daí eu fecho aí o meu ciclo. Então, aqui precisou de 0 até π para formar a minha circunferência. Ok? Então, a curva foi dada. Como que essa curva foi dada? Fazendo uma tabelinha de 0 até π. Porque eles perceberam que lá em π, quando você faz essa tabelinha, vai de 0 até π sobre 2, até 2π. Mas se chegar em π, você vê que os pontos começam a se repetir, você para. Porque você viu que para descrever essa curva toda, ele precisou caminhar só de 0 até π, tá? Agora, daí vem assim, ó. Encontre a equação cartesiana para esta curva. Então, vamos lá encontrar. Essa aqui é a letra A. Eu achei melhor pegar do livro, que está bem mais desenhado, tá?
tá? Agora, encontre a equação cartesiana para esta curva. Vamos ali passar para a equação cartesiana. Qual é a curva que eu tenho? R é igual a 2 cosseno θ. O que eu sei? Né? Olha só, o que eu sei? Eu quero passar para x e y, para cartesiana. Eu sei que o cosseno de θ, né? O que eu sei? Eu sei que x é igual a r cosseno θ. A gente vai usar essas relações aqui. Tá? Eu sei que x é igual a r cosseno θ. Eu quero que apareça x, eu tenho cosseno lá. Eu sei que x é igual a r cosseno θ. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, no lugar do cosseno, eu vou substituir x sobre r, porque eu sei que o r aqui é diferente de zero, que é raio. Tá? Então, vai ficar como? Vai ficar cosseno, vai ficar r é igual a 2 vezes. Vai ficar x sobre r, né? Quem é o cosseno? X sobre r, x sobre r. O que eu faço aqui, então? O r está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ficar com r ao quadrado. Eu não vou pôr isso aqui, por assim, ó, observação, tá? Do que eu estou usando. R ao quadrado é igual a 2x. Passei, o r está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. E o que eu sei sobre r ao quadrado? Eu sei que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, eu vou substituir lá. Então, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Segunda observação que eu usei, que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Que é igual a 2x. Olha, pronto. Cadê r θ? Agora, x e y, então a gente já está em cartesiana. Eu só vou arrumar ela e deixar ela mais bonita para a gente enxergar que equação é essa. Tá bom? Que olhando assim, tem cara do que aí? Né? A gente não sabe ainda. Então, vamos deixar mais arrumada. A gente viu que é uma circunferência. Então, eu vou arrumar melhor para ficar a equação da circunferência que a gente consegue identificar o raio e o centro. Tá bom? Então, eu tenho isso daqui. Então, eu vou melhorar isso daqui fazendo assim, ó. X ao quadrado menos 2x mais y ao quadrado é igual a zero. Ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou completar quadrado aqui, ó. Aqui, ok. Aqui eu tenho em y, eu tenho zero aqui, né? Y menos zero. Mas aqui em x eu tenho esses dois, ó. Eu quero ficar com algo desse tipo. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso é equação de uma circunferência com centro A e B e raio R, ok? É onde eu quero chegar. Então, eu vou ficar aqui como? Né? Vou completar quadrado aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, se aqui eu tenho menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes x, que é o primeiro, vezes o segundo me deu 2x, isso significa que o segundo é 1. Então, aqui mais o quadrado do segundo, tá? Se eu somo 1, o que eu tenho que fazer? Se eu somo 1 de um lado, eu tenho que somar 1 do outro lado também, para não desequilibrar a equação. Ok? Para ela continuar sendo verdadeira. Então, para que eu somei 1 aqui? Para completar o quadrado. Porque aqui eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais, eu já falei sobre completar o quadrado em outras aulas de cálculo 2, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, aqui, o que eu tenho? X menos 1 ao quadrado, tá? Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Consegui completar o quadrado. Isso que chama completar o quadrado, tá? Quando você consegue escrever assim num quadrado perfeito. Mais y menos 0, ó, ao quadrado, igual a 1. Então, o que eu tenho lá? Quem é essa equação, quem é essa curva em cartesiana, no sistema cartesiano? É uma circunferência uma circunferência de centro
De centro o quê? 1 em x e 0 em y, 1 e 0, e raio 1, né? Que aqui é 1 ao quadrado. Ok? Vamos lá. Olha só. O centro aqui, ó. De centro 1 e 0, e daqui até aqui eu tenho 1, daqui até aqui eu tenho 1, de raio 1, ok? Então, eu fiz aí as substituições adequadas e consegui encontrar aí a minha equação paramétrica. Mas, pessoal, muito importante, nem sempre a equação paramétrica, não, desculpa, é que é uma equação paramétrica, tá? A equação polar é uma equação paramétrica, só que em polar aí. Mas nem sempre eu tenho. Como que eu posso dizer? Nem sempre eu consigo chegar nisso perfeito. Igual eu cheguei aqui numa circunferência de um centro e 0 e raio 1. Nem sempre é fácil passar de uma equação paramétrica para a equação polar, e nem sempre é fácil passar uma polar para paramétrica. Então a gente acaba trabalhando com as polares, por quê? Porque se a gente for passar para paramétrica, fica pior ainda. Então a gente trabalha com coordenadas polares, tá bom? Então, continuando aqui. Para esboçar as curvas. Ai, professora, como que eu esboço a curva, né? Tem alguma facilidade? Ó, a esboçar a curva, a gente usa alguns casos de simetria. Lembre-se que é útil, às vezes, levar em conta a simetria. Olha só. Aqui, ó. Esses pontos de cima, aqui da parte de cima desse semicírculo aqui, é muito parecido com essa semicircunferência aqui de baixo, né? Então, eu tenho aqui uma simetria entre os dois, ó. Eu tenho uma simetria entre os pontos. Então, eu digo aqui que esta curva, ela é simétrica em relação ao eixo polar, tá bom? Então, ao esboçar curvas polares, lembre-se que é útil usar, às vezes, a simetria. Com 3 regras, tá? Se a equação polar não mudar de θ para menos θ, a curva será assimétrica em relação ao eixo polar. Aqui, ó, tá? Você pega um valor θ. Daí você pega um valor menos θ, não mudou. Pega outro valor θ, outro valor menos θ, não mudou. Então, significa que ela é aí polar, simétrica em relação ao eixo polar. Tá? Se a equação não mudar quando R for trocado por menos R, ou quando θ for trocado por θ mais π, a curva será simétrica em relação ao polo. Tá? O que ela faz? Isso que significa que a curva permanecerá inalterada se girarmos 180 graus em torno da origem. Então, se eu venho aqui, pego a origem, não é esse caso, tá? Se eu venho aqui, pego a origem desse gráfico, girar 180 graus em torno da origem desse gráfico, e aqui embaixo der o mesmo gráfico, significa que ela é simétrica em relação aqui ao ponto de origem, tá? Do eixo polar. Se a equação não mudar quando θ for trocado por π menos θ, a equação será simétrica em relação à reta vertical π sobre 2, tá? Se eu tivesse uma circunferência assim, ó, aqui, nossa, se ela ficasse aqui, esse daqui é o eixo vertical θ igual a π sobre 2. Se eu tivesse algo desse tipo, significa que ela é simétrica em relação ao eixo polar π sobre 2. Então, eu encontro os pontos só de um lado, de 0 até π sobre 2, e os outros eu só faço a simetria e termino de traçar a minha curva, ok? Para isso que serve. Continuando. Exemplo aí de como esboçar a curva R é igual a 1 mais C no θ, ok? Bom, primeiro de tudo eu vou fazer os testes de simetria para não pegar pontos repetidos, onde são simétricos uns aos outros, tá? Então, primeiro de tudo, se a equação polar não mudar quando θ for trocado por menos θ, a curva será simétrica em relação ao eixo polar. Então, vou pegar aqui, tá? Vou por aqui, ó, teste da simetria 1, tá? Vou pegar aqui, θ é igual a... Vou pegar aqui π sobre 3, né? 60 graus. E
θ é igual a menos π sobre 3. Quando eu substituo aqui, ó, seno de π sobre 3, né? O seno de π sobre 3 aqui é positivo. Aqui o seno de menos π sobre 3, aqui é negativo, então é diferente, né? Não são iguais. Quando θ é 1 mais seno de θ, é diferente, né? Em alguns valores de 1 mais seno de menos θ, tá bom? Então, teste 1 não vale, primeira simetria não é válida. Segunda simetria, ele fala assim, ó, mude de R para menos R. Vou mudar aqui, pegar 2, né? Para menos 2 vai dar diferença, né? 2 menos 1 vai dar 1. Seno de θ igual a 1, a gente tem um ângulo. Se eu colocar aqui menos 2, vai dar menos 3. Nem existe o seno de θ igual a menos 3. Então, são valores diferentes, também não é válido, tá? Se eu tomar aqui, θ foi trocado por θ mais π. Vamos fazer o teste desse, né? De novo, eu vou pegar θ é igual a π sobre 3 e θ é igual a π sobre 3 mais π. Θ igual a π sobre 3, ó. 1 mais seno. O que vai mudar aqui é o seno. Ó, 1 mais seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3 aqui, ó, é positivo, ok? Na hora que eu pego o seno de menos π sobre... O seno de π sobre 3 mais π. Então, vou para onde? Aqui. Ele é negativo, então não é válido, tá? Vou colocar aqui, ó. 1 mais seno de θ é diferente de 1 mais... O R não é o mesmo, né? Seno de θ mais π. Ok? Eles são diferentes, a gente vê aqui, né? Pelo ciclo trigonométrico mesmo, não precisa ficar fazendo conta. 3. Né? 1 mais seno de π. Ele pede para trocar, ó, de... Quando θ for trocado por π menos θ, tá? Então, vou pegar aqui θ igual a π sobre 3 e π sobre 3 menos π. Igual ele pede lá, né? O outro valor, ó, θ, se θ for igual a π sobre 3, depois pega π menos θ. É π menos θ, né? Perdão aqui. Π menos θ. Então, vai ficar, aqui vai ficar 3 menos π, 2π sobre 3. Ok? Então, pessoal, olha só, o seno de π sobre 3 é aqui. E o seno de 2π, né? Aqui eu tenho o seno de π sobre 3. E o seno de 2π sobre 3 é na mesma altura, ó. Eles são simétricos em qualquer valor. Ok? Que aqui eu tenho π menos π sobre 3. Então, aqui, o 1 mais seno de θ é igual a 1 mais seno de π menos θ, ok? Então, aqui é simétrico em relação a esse eixo, ó, o eixo π sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ângulos deste lado apenas, né? Deste lado apenas do meu eixo. E do outro lado será simétrico, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó, por θ. Eu preciso de θ, vou fazer uma tabela aqui. De θ e de R. Vou começar quando θ é 0. Quando θ é 0, né? Seno de 0, 0. Quem é o meu R? 1. Então, aqui eu tenho este ponto. Tá? Vou pegar os valores que eu tenho aqui. Quando θ, que é π sobre 6, quando θ é π sobre 6, né? Seno de π sobre 6, ok? Quando eu tenho aqui o seno de π sobre 6, que é meio, então vai ficar 1 mais meio, vai ficar 3,5. 1,5 eu vou pôr, tá? Para mim é mais fácil aqui enxergar. Quando o θ é π sobre 3. Opa, então deixa eu marcar aqui, ó. 1,5 π sobre 6. Π sobre 6 é essa reta aqui, tá? Marcar 1,5 vai dar aqui, ó.
Quando eu tenho aqui π sobre 3, né? Vai ficar seno de π sobre 3 é raiz de 3, vai ficar 1 mais raiz de 3 sobre 2, o seno de π sobre 3, né? Vai ficar 2 mais, eu vou ver mais ou menos quanto que dá isso aqui na calculadora, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui rapidinho, para marcar mais ou menos ali na minha reta, né? 1 mais raiz de 3, 1, que dá 1,86, tá, pessoal? Aproximadamente aí 1,87. Vou marcar aqui, então, ó, 1,87, mais ou menos aqui, né? O próximo ponto, π sobre 2. Continuar aqui a tabela, tá? Quando θ R, quando θ é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter este ponto aqui, ó, sobre a reta π sobre 2, né? Aqui, marcar no 2. Bom, eu não vou continuar do lado de cá, porque é simétrico. Então, esse outro ponto vai ficar mais ou menos aqui. Este... Oh, não marquei. Marquei aqui, não marquei o ponto? Quanto que deu? 1,5. Acho que apagou, né? Esse aqui. Esse aqui vai ficar 1,5. Então, mais ou menos... Esse aqui tá muito... Aqui, né? Mais próximo. Que deu 1,87. 1,9 quase, né? Nossa, que ruim fazer ponto aqui. Esse daqui vai ficar aqui. E esse daqui vai ficar no menos 1. Agora tem o lado negativo aqui, o lado de baixo, tá? Aqui quando θ é menos π sobre 6. Ó, quando θ aqui é menos π sobre 6, eu vou ter menos meio, né? Então vai ficar aí 2. Aqui vai ficar seno de menos π sobre 6 é menos meio, né? Então, vai ficar 2 menos 1 meio. Vai dar aqui, ó. E quando for π sobre 3, menos π sobre 3, eu vou ter menos raiz de 3 sobre 3. Vou fazer as contas aqui só um minutinho. 1 menos raiz de... Menos, né? É, tá certo. 1 menos raiz de 3 dividido por 2. Raiz de 3 sobre 2, né? Dá 0,13. Então, vai ser aqui, ó. E aqui, quando eu tiver 3 raiz de 2, né? Quando for aqui 3 raiz de 2 dá menos 1. Perdão, 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 dá menos 1, mais 1 dá 0, então vem aqui para o 0. Aqui é tudo simétrico, ó. Esse é simétrico aqui, esse é simétrico aqui. Então, quem é esse gráfico? Esse gráfico é algo desse tipo aqui, ó. Gente, o ponto aqui, ele não tá parando. Ele apaga o tempo todo. É isso aqui. Essa equação é mais bonita que isso, tá, gente? Essa equação é chamada de cardioide, tá bom? Ela tem um nome especial. Quando, ó, toda equação do tipo R é igual a mais ou menos A mais seno de θ, cosseno de θ, é chamada de cardioide, tá bom? Quando ela for seno, quando ela for um A positivo aqui e seno, ela tem essa cara. Quando ela for A negativo e seno, ela só vai estar virada aqui para baixo. Quando ela tiver A positivo e cosseno, ela vai estar virada aqui para o lado positivo, digamos, do eixo, como se fosse para o lado positivo do cosseno. Quando ela tiver A negativo e cosseno, ela vai estar aqui, o eixo polar vai ser o eixo de simetria e ela vai estar aqui virada para o lado negativo, ok? Então, essa é a cardioide. Existem... Pessoal, agora eu vou falar sobre tangentes de curvas polares. A gente vai começar a trabalhar com cálculo em curvas polares, como encontrar as tangentes, ok? Bom, a gente sabe que as curvas polares, né, dada a
equação, ela é do tipo quê? R é igual a F de θ, né? É uma R aí dependente de F de θ, ok? Se a gente considerar θ um parâmetro, a gente usa lá das equações, a tangente das equações paramétricas, ok? Quem era a tangente das equações paramétricas? Lembra que era dx, eu queria dy dx, né? dy dx. Então, a gente tinha dy dt, aqui no caso eu vou usar θ, considerando θ um parâmetro, dx dθ. É o que nós temos aqui, ok? Então, vamos lá. Quem é a minha x? R cosseno θ, né, lá das relações trigonométricas do triângulo retângulo, e y é igual a uma R seno θ. Porque eu preciso dy dθ, dy dθ, dx dθ, dx dθ. No entanto, eu não... Aqui o R não é uma constante. O R é uma equação polar, né? Uma equação F de θ, considerando aqui que θ é um parâmetro, ok? Então, SX é F de θ cosseno θ. E esse Y é F de θ seno θ, ok? Agora eu vou fazer a derivada de y em relação a θ e de x em relação a θ, né? R aqui não é uma constante, por isso que eu substituí por f de θ, certo? Então, aqui, dy dθ, né? Quem é a derivada de y em relação a θ? Derivada da primeira, derivada de f de θ, vezes a segunda, seno de θ, mais a primeira, que é f de θ, vezes a derivada do seno de θ, cosseno de θ, sobre, agora eu vou fazer dx dθ, certo? Dx dθ, derivada da primeira, vezes a segunda, né? Mais a primeira, vezes a derivada do cosseno de θ, né? Quem é a derivada do cosseno de θ? Menos seno de θ. Então, aqui vai ficar menos seno de θ. Certo? Fiz aí. Bom, agora... Bom, acabou, né? Não tem muito o que mexer. Tô vendo se eu consigo pôr alguma coisa em evidência. Mas não tem nada que a gente possa colocar em evidência, né? Então, chega nessa forma, tá? Então, quem é a equação polar, né? A tangente da equação polar. Partir aqui de dy dx, então vai ficar dy dθ, derivada da primeira vez a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda. Aqui, né? Vezes a derivada da segunda, sobre derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Como a derivada do cosseno é menos seno, por isso que eu fico com menos aqui. E pronto. Tá? Assim se calcula a inclinação da reta tangente de uma equação polar no ângulo θ. Certo? Bom, fiz aí pela regra do produto. O que tem que acontecer aqui? Né? Dx dθ tem que ser diferente de zero, né? E a gente entra para a gente ter um valor, né, numérico. E quando não vai ter, né? Quando não vai ter, né? Não terá inclinação, né? Não existe a reta tangente, que na verdade é a minha reta vertical, quando dx dθ for igual a zero. Tá? E dy dθ for diferente de zero, tá? E, de novo, vai ser horizontal, vai ter uma tangente horizontal quando dx dθ
for diferente de 0 e dy dθ for igual a 0, tá bom? Então, aí fica as contas que nós iremos fazer. Aqui é só lembrar, quando vocês tiverem a equação, é só lembrar de substituir ela aqui e fazer a derivada, tá? Não precisa ficar lembrando dessa fórmula toda. No exemplo, eu já vou mostrar como. Bom, pessoal, vou fazer aqui agora um exemplo, tá? O exemplo 9 do livro fala assim, letra A, para cardioide, 1 mais seno de θ do exemplo 7, calcule a inclinação da reta tangente quando θ é igual a π sobre 3, tá? Bom, se eu preciso da inclinação da reta tangente quando θ é igual a π sobre 3, eu preciso fazer a primeira derivada. Vou fazer a primeira derivada aqui, ok? Então, eu preciso lá de dy, deixa eu dy dθ sobre dx dθ. Ok. Mas, olha só, R é igual a 1 mais seno de θ. Então, quem é o meu x aqui? 1 mais seno de θ, R vezes cosseno θ. E meu y? 1 mais seno de θ, R seno θ, ok? Então, vou fazer a derivada aqui, de y em relação a θ. Derivada da primeira, derivada de 1 é 0, derivada do seno, cosseno. Então, fica cosseno de θ vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é o seno. Derivada do seno, cosseno de θ. Certo? Agora aqui, dx dθ, derivada da primeira, derivada de 1 é 0, derivada do seno, em relação a θ é cosseno, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada do seno, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, então aqui vai ficar menos. Ok? Então, nós teremos aqui, dá para melhorar, né? Dá para arrumar. Vou melhorar ela aqui embaixo. Cosseno, seno, mais 1 aqui, seno, cosseno. Então, vou ter 2 cosseno θ, seno θ, mais 1. Dividido, aqui embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de θ, menos seno ao quadrado de θ, que vai ficar aqui, ó. E aqui menos seno. Ok? Bom, esta é a derivada de y em relação a θ, derivada de x em relação a θ, dy dx, né? Para saber a inclinação da reta tangente quando θ é igual a π sobre 3, eu vou substituir aqui, tá bom? Vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 3, seno de π sobre 3, mais 1, dividido por cosseno ao quadrado de π sobre 3, menos seno ao quadrado de π sobre 3, menos seno de π sobre 3. Ok? Fazendo as contas aqui, ó, cosseno de π sobre 3 é meio. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de π sobre 3 é meio, vai ficar 1/4 aqui, porque é ao quadrado. E aqui, seno de π sobre 3 vai ficar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, que é 3 sobre 4. E aqui vai ficar seno raiz de 3 sobre 2, ok? Então, pessoal, vamos lá. Fazer as contas. Esse 2 aqui corta com este 2 aqui
fica raiz de 3 sobre 2, mais 1. Ok? Porque meio vezes 2 é 1, né? Vezes raiz de 3 sobre 2, fica raiz de 3 sobre 2 mais 1. Aqui embaixo, eu vou ficar aí com 1/4 menos 3/4. Vai ser 1. Vai ficar menos meio, é isso? Porque vai ficar 1 menos 3, que é menos 2, menos 2 sobre 4, que é menos meio. Menos meio e menos raiz de 3 sobre 2. Estou conferindo aqui. Cosseno vai ficar raiz de 3 sobre 2. Aqui, eu comecei cosseno, né, ó, vezes cosseno aqui, ó. Cosseno ao quadrado e aqui é cosseno. Perdão aí, pessoal, ó. Cosseno de teta. Tô vendo que tá dando alguma coisa estranha. Cosseno de teta. Mais cosseno de teta vai ser meio. Ah, então aqui, ó. Vai ficar raiz de 3 sobre meio. Ah, tá. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, meio. Meio vai ficar menos 1. Certo? Então, a inclinação da reta tangente, quanto θ é igual a π sobre 3, é menos 1, né? Aqui é cosseno, ó. 1 vezes cosseno, cosseno. Esqueci de fazer a distributiva ali, ok? Vamos para o segundo. O segundo fala assim, ó, letra B. Essa é a letra A. A letra B fala assim, encontre os pontos da cardioide onde a reta tangente é horizontal ou vertical. Então, eu vou igualar isso daqui a 0, né? dx, dθ é igual a 0 e vou fazer dy, dθ igual a 0 também e comparar os dois. Certo? Isso daí é a minha B. Então, vamos lá. Que lindo. Seno de θ por t. Então, vamos lá. Bom, vai ficar menos 2t ao quadrado, menos t, mais 1 igual a 0. Agora, a gente faz aí, né, o nosso querido Bhaskara. O delta aqui vai ficar b ao quadrado, que é 1 menos 4 vezes 2, vai dar 9, certo? Então, vai ficar 9. Então, quem é t aqui? T é igual. Vai ficar menos b, mais ou menos 3 sobre 2, né? Ou sobre 2, não, perdão, sobre menos 4. Então, aqui eu vou ter 1 mais 3, 4 dividido menos 1, t é igual a menos 1. E no outro vai dar t igual, vai ficar menos 2, né? Aqui em cima, 1 menos 3 menos 2, dividido por menos 4, meio. Certo? Então, pessoal, só que o t é seno de θ, certo? O t deu menos 1. Aonde seno de θ é igual a menos 1? Seno de θ é igual a menos 1, né? Em θ igual a 3π sobre 2. Eu vou só de 0 até 2π, tá? Que eu já dou aí uma volta completa na cardioide. Que mais? Aonde o seno de θ é meio. O seno de θ é meio, né? Em t igual a π sobre 6. Vamos lá, ó. Aqui, seno de θ é meio, né? Em π sobre 6, 2π sobre 6,
3π sobre 6, 4π sobre 6 e 5π sobre 6. Ok? Ou vocês calculem aí o arco tangente. Certo? Então, essas são as soluções para quando dx dθ for igual a zero. Agora, vamos ver quando dy dθ é igual a zero. Quem é dy dθ? Vai ficar aqui, ó. 2 cosseno seno mais cosseno, né? Mais cosseno. Ok? Quando isso daqui é igual a zero. Então, vou fazer aqui 2. Dá para pôr o cosseno em evidência. Cosseno de θ, 2 seno θ, mais 1 igual a zero. Então, é onde cosseno de θ é igual a zero. Isso quer dizer aonde, né? Em θ igual a zero e θ igual a π sobre 2. E aonde 2 seno θ mais 1, 2 seno θ mais 1 também é igual a zero. Aonde seno θ é igual a menos meio. Né? Então, aonde seno de θ é igual a menos meio? Ok? Bom, seno de θ é igual a menos meio. Aqui, né? E menos θ é igual a menos θπ sobre 6. E θ é igual a menos 5π sobre 6. Certo? Agora a gente vai comparar. Ok? Nós iremos comparar aonde aqui deu. Ai, perdão, pessoal. Cosseno de θ é igual a zero, né? Aqui em θ, π sobre 2 e 3π sobre 2. Certinho. E aonde é menos meio, menos π sobre 6. Ou a gente fala ali que é o quê? Vai dar 7π sobre 6, né? Se eu fosse continuar aqui. Ok. E 11π sobre 6. Mas eu prefiro pôr assim, dessa forma negativa. E o outro deu, né? 3π sobre 2, π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, aonde é horizontal? Só para a gente fechar aqui. Horizontal. Horizontal é aonde dy dθ for igual a zero e dx dθ for diferente de zero. Então, vamos pegar onde eles são iguais, ó. Eles são iguais, zero vai dar 0 sobre 0 em 3π sobre 2, ó. 3π sobre 2, né? Aqui é 3π sobre 2. Aqui e aqui. Então, ele vai ser horizontal em π sobre 2, porque não é dx dθ não é 0 em π sobre 2, não é 0, né? Não. Então, vai ser em θ igual a π sobre 2, θ igual a menos π sobre 6 e θ igual a menos 5π sobre 6. E vai ser vertical onde? Né? Aonde que é vertical? Aonde dx dθ for igual a zero e dy dθ for diferente de zero. Então, em π sobre 6 e 5π sobre 6. E é verdade, olha aqui. Né? O que que a gente tem aqui, ó? Horizontal, horizontal. Aonde? Em π sobre 6, perdão, vertical e vertical. Aonde? Em π sobre 6 e 5π sobre 6. E aqui é onde eu tenho as minhas horizontais. Em π sobre 2, em menos π sobre 6, que é aqui, que é a mesma coisa que 11π sobre 6, e menos 5π sobre 6, que é aqui, que é a mesma coisa que 7π sobre 6. Ok? Que é a nossa cardioide aí, bonitona, ó. Ok? Então, essas são as tangentes, como calcular tangentes horizontais e verticais, e como calcular a inclinação da reta tangente aqui, ó, deu menos 1.
né? Quando o θ é igual a π sobre 3. Assistam o vídeo mais de uma vez, façam o exercício, vão pausando o vídeo para vocês conseguirem acompanhar. Até semana que vem.